Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do Story Foco e hoje nós vamos falar sobre algumas características do ciclo do café no Brasil. Bom, o café chega ao Brasil no início do século XVIII, em 1727, no estado do Pará. Depois disso, ganha uma ampla visibilidade no mercado econômico brasileiro. Durante o século XIX, o café tornou-se uma das principais atividades econômicas do Brasil. E o Brasil se tornou a principal potência exportadora de café do mundo, para regiões da Europa e também dos Estados Unidos e algumas localidades na Ásia. O sistema do café no Brasil estava vinculado à questão do sistema de plantation, que tinha suas características vinculadas à questão do escravismo, dos grandes latifúndios e visando sempre uma política exportadora. Durante o governo de Dom Pedro II, ou o famoso Segundo Reinado, o Brasil precisava ascender a sua economia, vindo de uma ampla crise durante o período regencial, com algumas rebeliões separatistas, como é o caso da Revolução Farroupilha, da cabanagem, da balaiada e da sabinada. O Brasil, então, precisava ascender a sua política econômica. Baseado, então, no escravismo, o café torna-se o principal produto de exportação do Brasil nesse período. O sistema de plantation, anteriormente plantado durante o período colonial, teve como um dos seus produtos o cacau e também a famosa cana-de-açúcar, que foi o principal produto exportado durante o período colonial no Brasil. Já no governo de Dom Pedro II, nós vamos ter o café como o principal produto de exportação brasileira desse período, o que tornou inúmeros latifundiários e monocultores ricos, como é o exemplo do grande Barão de Mauá, que incentivou a industrialização brasileira, criando ferrovias, rodovias, influenciando o crescimento da indústria no Brasil e também possibilitou com que a escravidão pudesse, pouco a pouco no Brasil, ser abolida, tendo em vista que a pressão europeia para que o Brasil abolisse a escravidão fosse grande. Outros países da Europa também começaram a pressionar o Brasil para que houvesse, então, uma abolição da escravidão. Com isso, nós teremos a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro no país, uma pressão da Inglaterra e de outros países da Europa para que o Brasil viesse a abolir a escravidão. Mesmo com tudo isso, o Brasil ainda foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura. Essas questões aconteciam porque na Europa estava tendo a Revolução Industrial. Então, a mão de obra escravista estava sendo substituída pela mão de obra operária. Com isso, então, o Barão de Mauá traz algumas inovações dentro dessa economia, visando uma mudança para o crescimento industrial brasileiro durante o Segundo Reinado. No entanto, o café tinha o seu espaço dentro da economia brasileira, dentro das questões da exportação e da balança comercial favorável, que era aquilo que era buscado pelo Brasil durante esse período. Retirado então ali da região do norte do país, do estado do Pará, o café veio para a região sudeste, por pelo menos 3 fatores. O primeiro deles, por conta de estados que estavam ali na região litorânea do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, e isso então favorecia a exportação do café para regiões dos Estados Unidos, da Europa e algumas localidades na Ásia. O clima que ajudava muito o cultivo do café, com chuvas em médias medidas durante o ano, um clima bastante favorável, clima tropical que favorecia então o plantio do café e o solo que também era muito fértil. Então nessas regiões nós teremos aí o maior cultivo de café, que era no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, o que possibilitava uma ampla movimentação econômica nesse período e um apoio do governo também, tendo em vista que os grandes monocultores e cafeicultores brasileiros estavam ligados diretamente ao parlamento brasileiro. Com isso, nós teremos então a exemplo do Barão de Mauá, dentre outros, uma política mais concentrada entre o bipartidarismo do Brasil naquele momento, entre liberais e conservadores que se revezavam no poder, no entanto, todos eles estavam ligados à elite brasileira. Mas com isso, nós temos também a questão da escravatura no Brasil,
que passou então a ser questionada devido à Lei Eusébio de Queiroz, diante da pressão inglesa para o fim do tráfico negreiro, e de outros países também, como Itália, Alemanha, Espanha, Japão, Portugal e assim sucessivamente. Teremos então um incentivo para as imigrações de italianos, libaneses, sírio-libaneses, japoneses e assim sucessivamente, e a queda e a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888. Uma das questões também implantadas pelo Barão de Mauá foi a tarifa Alves Branco. A intenção era fazer com que durante esse período houvesse taxação sobre os produtos importados para o Brasil e houvesse um maior incentivo para a exportação brasileira, para a exportação do café brasileiro. O café, que era uma bebida de luxo na Europa, nos Estados Unidos e em outras regiões. E fez com que o Brasil, então, se tornasse uma das principais potências de exportação desse tipo de produto. Criação de ferrovias, bolsas de valores, portos, né? Tudo isso foi algumas das contribuições deixadas pelo Barão de Mauá. Então a economia brasileira durante o início do século XVIII até o final do século XIX, também início do século XX, é sim o café. O Brasil passa a ter uma visão mais industrial, advinda da Revolução Industrial da Europa, a partir da década de 1880. Mas é em meados de 1930, 1934, que nós vamos ter as primeiras manifestações de uma real industrialização do Brasil e, posteriormente, com a criação da Petrobras no governo de Getúlio Vargas. Então, essas são algumas características do ciclo do café no Brasil, importantíssimas para que nós possamos compreender como esse sistema se desenvolveu no Brasil. Mais especificamente nas regiões do Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, mas tendo a sua origem na região do norte do país, no estado do Pará. Tudo bem? Então, esse foi mais um episódio do História em Foco dessa semana, com algumas características sobre o sistema cafeeiro do Brasil. Então, até o nosso próximo vídeo. Forte abraço, bons estudos.